Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho do dia, hoje, terça-feira, 2 de setembro. Então, o Evangelho Lucas, capítulo 4, do versículo 31 ao 37. Vamos ao texto? Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus começou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, eu lembro de outra passagem bíblica, que vai dizer: olha, vocês farão essas coisas e farão maiores ainda. Jesus fala isso a seus discípulos, E quando a gente escuta isto nesse outro trecho, e vendo isto, nesse evangelho de hoje, a gente se pergunta: nós também podemos expulsar demônios? Já nós chegamos na tentativa de resposta para essa pergunta. Vamos voltar aqui no início. Bom, vamos ver o lugar que Jesus entra na sinagoga, em Cafarnaum. Onde fica Cafarnaum? Próximo a Nazaré, naquela região ali da Galileia. Pois bem, então ali todos, de certa forma, já conhecem a Jesus, E aquilo que nós vimos esse outro dia, o profeta na sua terra não é reconhecido, E muito menos agora o Filho de Deus, que é mais que profeta, Então essa resistência de ver a ação de Deus em Jesus, A dificuldade que eles tinham. E também nós lembramos de outra passagem, Quando eles vão acusar Jesus por agir por Beelzebul. Aí Jesus vai dizer: olha, meu pecado contra o Espírito Santo não vai ser perdoado, Ou seja, não reconhecer a manifestação de Deus. Olha, não reconhecer a manifestação de Deus, não conhecer a Deus, Não saber de sua ação no mundo. Se é uma ação boa, como que eu posso falar, Acusar, falar que é de Satanás, Tá. Lembra essas duas outras passagens, Mas tá, vamos voltar aqui no texto. Cafarnaum, próximo aí, da região onde que Jesus foi criado, e numa sinagoga, presta atenção, na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito impuro, um demônio impuro. Olha, dentro da sinagoga, o texto quer passar uma mensagem muito clara, que esta prática religiosa, como estava estruturada, como era vivida, não percebia nem os demônios que estavam dentro, Não conseguia perceber nem os males que habitavam. Era simplesmente uma tradição que já estava ficando caduca. E Jesus, entrando na sinagoga e ensinando, se manifesta esse espírito, esse demônio. E o demônio, ele vai reconhecer a Jesus, Vai reconhecer que tu és o Santo de Deus. Mas os que estavam na sinagoga não reconheciam a Jesus. E Jesus age com autoridade, Pela fala, pelo comportamento: cala-te, sai dele. Aí eles ficaram mais admirados ainda, mais admirados. Pois é, o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não fez mal algum. E todos ficaram espantados. E aí eles falaram: nossa, mas
quem é ele, né? Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. Mas mesmo assim, eles não viram em Jesus o Filho de Deus. Mas a fama dele começou a espalhar. Na medida que a fama dele começava a espalhar, as perseguições também se faziam presentes. Ia aumentando, né? Porque ia abalando o que eles acreditavam, o sistema já estabelecido, tal, todo mundo tranquilo. Agora vem esse homem aí de Nazaré, né, tirar a nossa tranquilidade, tirar o nosso jeito de praticar, como nós estamos aí na sinagoga. Agora vem esse homem aí que vem tirar a nossa paz, né? Eles querem ficar tranquilos. E Jesus vai revelar que tem muito mal aí dentro, né, até mesmo da sinagoga. Pois bem, expulsar os demônios. Tem uma passagem, né, que os discípulos tentam expulsar um demônio e ele não sai. E aí eles vão perguntar a Jesus por que nós não conseguimos expulsar esse demônio. E Jesus vai responder que essa espécie de demônio só sai com muita oração, né? É interessante a gente refletir, né? Porque somos capazes de expulsar demônios hoje? Pense bem. Se a gente tiver na cabeça apenas aqueles demônios de filme de terror, ou os exorcismos oficiais da igreja, né? Talvez você vai responder, não sou capaz de expulsar demônio nenhum. É só os exorcistas oficiais, né, que a igreja tem é capaz. E se a gente entender, né, e ampliar a nossa reflexão e dizer que todo o mal que eu não deixo entrar em mim, sejam pensamentos negativos, seja pensamentos de vingança, de ódio, de rancor, né, de falta de perdão, se eu não alimento isso, porque muitas vezes vem, né, acontece uma desavença na família, acontece algo ruim, e se eu não alimentar, né, fazer esse gesto de amor comigo mesmo, né, com os que moram próximo de mim também, isso não é uma forma de expulsar os demônios? Porque se eu der corda aos meus sentimentos de raiva, rancor, que todo mundo tem, né? Vem na nossa cabeça, às vezes move no nosso coração, os rancores profundos, né? O desejo de vingança. E se a gente dar vazão a isto? Não é justamente começar a criar um monte de divisão interna e depois de divisões externas? Se a gente ampliar a concepção de ação demoníaca, no sentido de divisão, de tudo aquilo que empata o amor, empata a progressão do reino de Deus, isso também não é, de certa forma, algo demoníaco, né? Ou seja, divisor, causador de rixas, né? Invejas, gritarias, como diz a carta de Paulo. Então nós somos capazes, aí por graça de Deus, por isso nós participamos da Eucaristia, rezamos, lendo, né, o texto sagrado. Então, em fazendo um gesto de amor, né, não alimentando isso em nós e nem nos outros, né, quando o outro fala assim, eu tô com raiva de fulano, não sei o que, aí a gente pode alimentar, ajudar a alimentar. Não, você tem razão, você tem que revidar. Então isto é causar divisões naquela pessoa e com quem ela vai lidar. Tira a capacidade de caridade dela, tira a nossa capacidade de caridade, tira a nossa capacidade de rezar, de concentração, de estar com o Senhor, e tira principalmente, né, aquilo do mandamento do amor, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque estaremos tão ocupados conosco, nas nossas divisões, nos nossos conflitos, que nós, não sendo capazes de expulsar as ações diabólicas, nós ficaremos escravos, né, do nosso orgulho e dessas divisões. Aí sim nós podemos cair, né, em comportamentos diabólicos, divisores, né? Se a gente estende essa ideia não simplesmente como ser, né, diabo, mas também diabo como entidade, mas um anjo decaído,
mas também nesse sentido de agir como o diabo. Então, vamos meditar, vamos vigiar, né? Que a espiritualidade, ela requer aí uma prática concreta no dia a dia, e é o Senhor que nos ajuda. Muito bem. Eu quero convidar você, nós começamos nesse dia 1º de setembro, a um desafio bíblico. Eu vou deixar aqui, tá? É só você entrar nesse vídeo, ver como funciona. Nesse dia 2, nós vamos ter a primeira leitura do livro, né? A gente vai lendo capítulos e no final a gente vai perguntar quantos livros bíblicos nós lemos, quantos, né, textos bíblicos dos livros da Bíblia nós conseguimos ler neste mês de setembro. Quero fazer esse convite para você, então o link vai ficar aqui também no vídeo aqui do lado. Clique lá e conheça um pouco como que é, e todos os dias, 5 minutos, 4 minutos, a gente vai ler um capítulo, vai comentar, você vai conhecer mais sobre aquele livro bíblico e também aprofundar no conhecimento da espiritualidade bíblica. Fique conosco, tá bom? Abraço, Deus te abençoe.